Bom, pessoal, continuando aquela nossa discussão acerca de derivada, há um significado um pouco mais pragmático quando nós avaliamos crescimento ou decrescimento de funções. Vejamos. Bom, isso será, obviamente, pegando gancho com a ideia geométrica. Reparem, temos aqui uma f e veja, ela oscila, ela decresce, ela chega num vale, ela cresce de novo, chega em um pico, decresce, chega em outro pico e depois tende a crescer novamente. Agora, bom, o que derivada nos informa? Vamos pegar um certo valor de x e y aqui. Eu vou traçar uma reta tangente. Tracemos aqui a tangente a este ponto. Bom, não está muito boa minha coordenação motora, mas aqui, uma reta tangenciando, pessoal. Repare neste ponto. Se nós colocarmos o ângulo com a horizontal, o que nós reparamos? Temos aqui um ângulo negativo. Repare, olha esse ângulo aqui, θ. Quando θ ele vem no sentido horário, ele é um ângulo negativo. Então aqui nós temos, vamos chamar de φ, né? Um φ negativo. O sinal do ângulo é o mesmo sinal assumido pela tangente do ângulo. Se o ângulo aqui é negativo, significa que a tangente de φ é negativa também. Então, olha que interessante. Aqui, vamos colocar... Bom, eu vou fazer aqui um ajuste, pessoal. Vou até colocar aqui, nesta coordenada, para um x particular, olha só, é um x particular, pessoal. Vamos chamar que é um x1 aqui. O que nós sabemos? Vejam só, a tangente de φ, olha só. Tangente de φ, eu estou chamando de um ângulo cinza. Inclusive, chamemos aqui de φ número 1. A tangente de φ número 1 é a derivada de f em relação a x, porque veja, lembrem-se, aqui nós temos um y1. Então aqui, pessoal, e esse valor é a derivada de y
Na verdade é dy dx, um y genérico. Então aqui é dy dx e lembrem-se, a derivada ela é uma função, pessoal. Tentem se lembrar disso. Eu derivei a própria f. Isso é uma f. Porém, pessoal, eu estou avaliando num único ponto particular, um valor x1 e um valor y1 para um ponto. Nesse ponto em particular, então essa função eu estou avaliando em x1. Então, como é que é a notação? Eu escrevo aqui, estou avaliando para aqui na entrada x1. Bom, e essa tangente, pelo ângulo ser negativo, é menor do que zero. Então, isso aqui é menor do que zero. O que isso significa, pessoal? Isso significa o seguinte: nas proximidades desse ponto, se eu pegar, olha só, início e fim, aqui. Se eu pegar do início ao fim, nas proximidades do ponto, eu atesto que o y, se nós colocarmos aqui uma marcação, e aqui também, pessoal, dessa marcação início pro fim, eu tenho um decrescimento da saída. É um delta negativo. Pode até escrever, você esquece essa marcação do meio. Vamos olhar só essa faixa aqui. Na proximidade do ponto, se você marcar um início e um fim, olha que interessante. E sempre nós estamos pensando num ΔX positivo. Nós sempre estamos andando aqui, pessoal, a favor da orientação de eixo horizontal. Então, dx é sempre positivo. Agora, o quanto y varia pode não ser. Então, repare, eu tenho uma variação de y negativa, y estava num certo valor, diminuiu de tamanho, mas x sempre está aumentando de tamanho, do início para o final. Então, aqui eu tenho um ΔX positivo, enquanto aqui eu tenho um ΔX negativo. Então, aqui seguramente é um ΔX negativo. Menor do que zero. Olha que interessante. Aqui está errado, na verdade é ΔY, pessoal. Menor do que zero. Olha que curioso. E veja, variação de y, se ela é negativa e se a variação de x é sempre positiva, o ΔY é aquilo que te dá a medida se a sua derivada vai ser negativa ou positiva. Ou você olha no sentido inverso. Se a sua derivada é negativa, significa que a sua função está diminuindo. A saída está diminuindo, pessoal. E olha só, realmente você tem uma
um decaimento de f aqui. Olha a saída diminuindo de tamanho à medida que você cresce ΔX. Derivada negativa significa que a função está decrescendo nas vizinhanças daquele ponto. Então aqui você pode dizer f localmente está diminuindo, decrescendo. Peguemos agora um exemplo aqui, pessoal. Vamos ver um sinalzinho mais ou menos aqui. Vou traçar a reta tangente. Opa! Tem que traçar a reta tangente aqui. Aqui está a reta. Bom, aqui é outro caso que está decrescendo, né, pessoal? Não é tão bom caso assim, não. Vamos pegar aqui, nesse ponto aqui. Aqui vai dar um jogo interessante. Então, vou traçar aqui uma reta tangente. Olha que curioso. Aqui. Bom, olha que curioso. Para um certo x2, olha só, um x2. Bom, obviamente isso dá uma marcação y2 aqui. Vamos avaliar as proximidades deste ponto. Lembrem-se, com derivada é uma variação local nas vizinhanças do ponto. Aqui, pessoal, olha que interessante. Nós temos um ângulo diferente. O ângulo está, olha só, de x para a reta. Bom, no sentido anti-horário. Anti-horário é o sentido positivo. Esse ângulo é positivo. Eu vou chamar de φ2. Ele é positivo. Definitivamente. E aqui nós vemos que a tangente desse ângulo φ2 é positiva, pessoal. E ela é igual à derivada, pessoal, da função dy dx nesse x2. Para esse x particular. E nesse ponto localmente, o que nós observamos? Se o φ2 é positivo, a tangente tem o mesmo sinal. Se o ângulo é positivo, a tangente desse ângulo é positiva. Se o ângulo é negativo, a tangente do ângulo é negativa. Já que o ângulo é positivo, então é maior do que zero. Essa derivada é positiva. E o que ela marca? Derivada positiva marca um crescimento local da função. Crescimento. Quer dizer, à medida que eu aumento meu x, eu vejo a saída crescer. E veja, vamos mapear esta variação aqui. Repare, vou pegar um ponto nas proximidades aqui e aqui. Bom,
Obviamente, repare, se você olhar x, pessoal, sempre está crescendo. Aqui está o nosso ΔX, é sempre positivo. O que muda é o ΔY. Repara, eu peguei um início e um final. Avaliando aqui, olha a marcação da saída, como ela está se comportando. Do início até o final, eu estou tendo um crescimento de Y. Olha o crescimento aqui. Eu tenho um ΔY positivo. Faz sentido ΔY sobre ΔX ser positivo. Olha a marcação aqui, onde localmente a sua função está crescendo, a sua derivada é definitivamente positiva. É isso que quer dizer. Agora repare, façamos um terceiro caso aqui. Olha só, vai ficar bagunçado? Vai, mas vamos lá. Olha esse ponto aqui. Repare, a reta tangente aqui é uma reta tangente horizontal. Aqui eu tenho φ2, é para um certo x3. E aqui, pessoal, eu tenho um ângulo com a horizontal φ3 que é 0. Por quê? Coincide com a horizontal. Então, veja, com a horizontal é 0 graus. Então, aqui, ou 0 radianos. φ3 é 0, pessoal. Por tabela aqui, a tangente de φ3, é igual a 0. Quer dizer que, nesse ponto, a derivada dy dx, nesse x3, para esse x particular, essa derivada é 0. É 0, pessoal. É só olhar a tangente do ângulo. E da mesma forma, pessoal, se nós trabalhássemos com um certo x4, olha um pico aqui. Num certo x4, a mesma análise. Aqui uma reta horizontal. Aqui eu tenho um φ4, 0. Então, a derivada, nesse caso, em x4 é 0. Visivelmente. Então, veja, aqui eu tenho um máximo localmente, porque, veja, o ponto aqui atrás está num y maior, mas aqui você tem claramente um pico. Localmente é um ponto de máximo. Isso é chamado de, quando você tem um máximo local ou um mínimo local, você chama de extremos locais. Nesse caso, o menor valor que a função assume acaba sendo um mínimo local aqui. Mas esse máximo local, ele não é o valor máximo que a função assume. Olha o valor máximo aqui. Está aqui em cima, né? Os máximos e mínimos locais são ou picos ou vales. Olha um vale aqui. São pontos onde a derivada é 0, pessoal. Olha que interessante. Bom,
E veja, significa que a função aqui, localmente, ela está estacionária. Ela não está mudando. Porque, veja, eu vou pegar um valor de y na proximidade aqui. Olha aqui, na proximidade do x3. Vamos pegar um ΔX aqui, pessoal. Olha só, eu consigo perceber que existem, olha só, variações de x. Olha um ΔX aqui, pessoal. Tem variações de x aqui, olha o meu ΔX, aonde, olha que interessante, se eu pegar o y do início aqui, agora vamos pegar o y correspondente a esse aqui, está coincidindo um y com o outro, olha que curioso isso aqui. Se eu tentar, olha só, tem um y coincidente aqui. Y inicial com y final são iguais. Aqui vai dar um ΔY zero, pessoal. ΔY igual a zero. Nesses locais, claramente, tem pontos vizinhos, aonde se você aferir y do início, quer dizer, o y final menos o y inicial, o ΔY vai dar zero. Então, aqui, a função não varia localmente. Quer dizer, nas vizinhanças ali do ponto. Bom, aqui não ficou bom, não. Deixa eu colocar aqui. Não varia. Então, aqui, pessoal, essa região tá bem bagunçado aqui. F não varia localmente. Basicamente isso. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar, que derivada, o valor da derivada num certo x particular, se a derivada é positiva, está indicando que localmente a função está crescendo. Se o valor de derivada num outro ponto é negativa, significa que a função ela está decrescendo localmente. Agora, se o valor da função num certo x particular é zero, significa que a função está localmente estacionária, não varia nas proximidades daquele x particular. Tenham em mente isso. Derivada marca mudanças na função. Se ela está crescendo, decrescendo, ou se ela se mantém, talvez, estacionária, nem que seja localmente. A análise, na realidade, é sempre local. Abraço a vocês e até o próximo.